Os tops de linha estão sendo lançados ano a ano com valores cada vez mais elevados, ficando mais inacessíveis. Então, para manter essa marca entre as mais vendidas, a Samsung usa uma estratégia bem conhecida e lança aparelhos que têm nome dos tops, mas nem tantos recursos. A sul-coreana voltou a utilizar essa alternativa no começo deste ano, trazendo ao mercado tanto o Galaxy S10 Lite como o Galaxy Note 10 Lite. Ainda em 2020, pouco tempo depois do lançamento da linha S20, lançou agora o Galaxy S20 FE de Fan Edition. O Galaxy S10 Lite está esperadamente mais barato, mas será que vale a pena pagar mais para ter um celular mais novo? O FE é mais poderoso? É o que você confere agora aqui no tudocelular.com. O visual de ambos serve para lembrar que esses modelos não são da linha superior e é justamente onde os cortes aconteceram. É certo que aparelhos mais caros ainda da Samsung, como o Note 20, também são em plástico, mas nossos dois competidores, além de serem policarbonato, possuem tela mais plana e corpo arredondado. No S10 Lite o acabamento é brilhante e junta marca de dedos com cor sólida. Já no S20 FE, tudo fosco, com um efeito visual metálico acetinado. E além de tudo, ele está disponível em 6 cores divertidas, enquanto o S10 Lite fica no azul e no preto. O módulo retangular das câmeras traseiras é enorme em ambos, mas é mais protuberante no modelo mais novo. E falando em tamanho, o S20 FE é menor em tamanho, mas o S10 Lite vai ser mais fino e mais leve. O Note é em furo central para os dois, mas ele tem menos área preta ao redor da câmera do Galaxy S20 FE. A moldura é em metal, o que deixa os dois mais resistentes, mas ao contrário do modelo mais simples do S20, o S10 Lite não tem proteção contra água e poeira. Eles têm biometria abaixo da tela, do tipo óptica, e por isso são mais velozes que os seus modelos mais poderosos, embora menos rápidos que a biometria no corpo. Por fim, os dois são dual SIM e dividem o segundo slot com cartão microSD. O Galaxy S20 FE capricha mais aqui e começa levando o primeiro ponto. Sendo dois Galaxy S, temos telas caprichadas Super AMOLED, mas eles têm diferenças. Os dois têm definição Full HD Plus e aspecto 20:9, mas enquanto o S10 Lite tem uma tela maior, com 6.7 polegadas, o S20 FE é um pouquinho menor, com 6.5 polegadas. O AMOLED do modelo mais antigo é a versão Plus, que até seria melhor do que a mais nova, não fosse o fato de o S20 FE ter a taxa de atualização de 120 Hz, que é um diferencial para quem joga ou consome muita mídia. E o S10 Lite também tem um aproveitamento tela-corpo ligeiramente menor do que o seu rival. Como esperado, as cores de ambos são intensas e com boa reprodução, e você pode usar sem problema sob o sol graças a um bom brilho. Também são planas e não refletem a luz nas bordas. Mas lado a lado, colocando um do lado do outro, a intensidade máxima de brilho vai ser melhor no S20 FE. Eles também têm suporte HDR10 Plus para conteúdo de streaming e são protegidos por Gorilla Glass 3. Então aqui o ponto é mais uma vez do Galaxy S20 FE. No som, o S20 FE se mostra também uma evolução em relação ao que dá pra gente até chamar do seu antecessor. O Galaxy S10 Lite é mono e com áudio bom, embora tenha graves quase inexistentes, e os seus fones de ouvido são intra-auriculares com qualidade decente, além de confortáveis. O S20 FE é estéreo e vai melhor nesse ponto do que o S10 Lite, mas ainda não é um dos melhores da categoria. Os fones que vêm na caixa são AKG e são os mesmos dos mais caros da linha, tendo ótima qualidade. E esses dois fones, eles são USB-C, não tem conexão P2 em nenhum deles. Outro ponto, dessa vez no áudio, para o S20 FE. Em sistema não tem muita coisa diferente. Os dois saem da caixa com Android 10 e devem receber aqueles 3 anos de atualização prometidos recentemente pela Samsung. Além disso, ambos contam com a interface One UI 2.5, que é a mais recente da empresa. Isso faz aí, então, que os dois sejam bem parecidos em usabilidade de sistema, já que eles vão ter praticamente as mesmas funções. A One UI é uma interface cheia de recursos com capacidade de personalização com temas e fontes, além de modo escuro. Há também uma série de funções relacionadas ao Windows, além do modo DeX, que só está disponível no S20 FE, inclusive a versão sem fios. Nas conexões, o S20 FE tem uma pequena vantagem por ter o Wi-Fi 6 contra o Wi-Fi AC do S10 Lite, mas fora isso, os dois terão GPS, NFC e Bluetooth 5.0. O S10 Lite dá aquela compensadinha aí um pouco por ter o rádio FM. Então assim, eles acabam por empatar. Aqui é preciso darmos uma ressalva. A Samsung nos enviou para testes um modelo do Galaxy S20 FE com processador Snapdragon que não é vendido no Brasil. Por isso, os números podem ser um pouco diferentes. O S20 FE traz embarcado um conjunto que já vimos em topos de linha da empresa lançados por aqui este ano, contendo o chipset Exynos 990 e modelos com 6 ou 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Já o S10 Lite, foi aquele frescor dos que queriam um Galaxy equipado com Qualcomm, já que ele tem o chipset Snapdragon 855, memória RAM de 6 GB com 128 GB de espaço. E mesmo o Snapdragon do S20 FE testado sendo mais atual, um 865, o S10 Lite é quase 10% mais rápido nos nossos testes padronizados. Em benchmarks, é o S20 FE que se sai melhor, embora as versões do software de testes sejam diferentes. Isso faz pouco sentido e provavelmente a gente tem aqui
uma história de software mal otimizado, uma coisa que um update de sistema pode acabar resolvendo. Em jogos, os dois vão rodar sem engasgos qualquer título, mas o S20 FE conta com uma tela de 120 Hz, boa para jogatina, e o Lite pode esquentar mais do que o desejado. Mesmo se saindo pior em nossos testes, o S20 FE tem um resultado melhor no restante e leva o ponto. Os dois aparelhos têm a mesma bateria, 4.500 mAh, mas será que dura a mesma coisa? Levando em consideração que esse não é o mesmo chipset vendido no Brasil, temos uma duração maior para o S10 Lite, que chegou a pouco mais de 23 horas em nossos testes padronizados. O S20 FE, por sua vez, passou alguma coisa aí das 18 horas e meia. Não significa que ele não dure tranquilamente um dia de uso, mas é menos do que o seu rival. E entre as coisas premium escolhidas pelos fãs do FE, não está o carregador, que é de apenas 15 watts e só deixa o celular sair da tomada 1h30 depois. O S10 Lite ostenta um carregador um pouco melhor, aí de 25 watts, e leva 1 hora e 5 minutos para carga total. Porém, apenas o modelo mais novo conta com carregamento sem fio, além de ter aquele carregamento reverso na traseira do aparelho, que é bem legal. É o ponto individual do S10 Lite que temos aqui. Em câmera, temos dois conjuntos triplos, mas com propostas diferentes. O Galaxy S10 Lite ele tem uma wide principal de 48 megapixels com abertura 2.0, PDAF e estabilização óptica, uma ultra-wide de 12 megapixels e uma macro de 5 megapixels. Já o Galaxy S20 FE tem uma wide principal de 12 megapixels e abertura de 1.8, PDAF e estabilização óptica. Tem também uma ultra-wide de 12 megapixels e fecha o conjunto com uma telefoto de 8 megapixels com PDAF que também tem estabilização óptica e também 3 vezes de zoom óptico. O sensor principal do S20 FE não tem tantos megapixels, mas fez um trabalho melhor, sendo o mesmo sensor que integra o S20 e o S20 Plus. Seu modo noturno é ligeiramente melhor a esses, mas em fotos gerais temos muitos detalhes e cores bem equilibradas, sem excesso de saturação e poucos ruídos. O S10 Lite também vai mais para o lado das fotos mais suaves em cores e também faz fotos muito boas no geral. Em fotos em baixa luz, nenhum dos dois prejudica muitos detalhes, mas enquanto o S20 FE perde um pouco a nitidez, o S10 Lite perde muita luz e faz fotos escuras. Os dois têm modo noturno que pode ser ativado, mas o ISO acaba aumentando muito. A lente ultra-wide tem o mesmo número de megapixels para os dois, mas o S20 FE cuida bem melhor da distorção típica que pode acontecer nas fotos com essas lentes. As duas, entretanto, têm cores mais saturadas do que o sensor principal e mantém bem detalhes em boa luz. A última lente do S10 Lite é uma macro que faz um ótimo trabalho em várias condições e aí você deve apenas tomar cuidado para não errar o foco, que é fixo de 5 centímetros. O S20 FE tem uma telefoto que até aí um zoom de 10 vezes pode fazer boas capturas, mas ele acaba perdendo detalhes até dos 10 vezes até as 30 vezes. Essa é uma lente que também acaba servindo para fotografar objetos próximos, então o ponto é do Galaxy S20 FE. Em vídeos, os dois apresentam boas especificações, com ambos gravando a 4K 60 fps e apresentando estabilização óptica e eletrônica, ao menos na câmera principal. O S20 FE ainda oferece essa estabilização na telefoto e permite gravar em 4K 30 fps na ultra-wide. Em qualidade, os dois são bons, com foco ágil, estabilização decente e boa captura de áudio. Eles também têm gravação frontal em 4K no S20 FE e em Full HD no S10 Lite. A diferença fica aí nos detalhes e dá um ponto para S20 FE. Chegando nas selfies, o sensor dos dois é muito parecido e tem, cada um deles, 32 megapixels e abertura 2.2, além de HDR. E no geral, as selfies com S10 Lite vão sair melhores, com mais nitidez e mais detalhes. Por ficar diminuindo e aumentando as imagens, o S20 FE acaba perdendo informação importante no procedimento. Esses detalhes são vistos quando não é uma iluminação boa, cenário onde os dois se saem bem. Ainda assim, o ponto é do S10 Lite. Em preço, esse mesmo S10 Lite leva melhor sem pestanejar. Não só os seus R$4.000 de lançamento foram menores do que os R$4.500 do FE, como o preço atual de pouco mais de R$2.300 está bem inferior aos R$3.500 do concorrente. Sim, o S20 FE ficou com vários pontos, mas o S10 Lite não tem nada que desabone ele tanto assim para não ter o melhor custo-benefício ao custar mais de R$1.000 a menos. Então, esse último ponto é do S10 Lite. Um placar bem avantajado para o lado do Galaxy S20 FE. Ele leva ponto em praticamente tudo e só deixa para trás uma melhor duração de bateria e um preço mais em conta. Claro que é preciso considerar que a versão testada não é a mesma, aquela coisa aí de Exynos Snapdragon, mas ainda assim o FE se coloca bem como uma boa evolução. A pena que o dólar não deu uma trégua nos últimos meses e isso impacta sim diretamente em componentes e além de chegar mais caro, o FE também é mais novo e aí ele deve ter mais quedas só do
do final do ano que vem em diante. O S10 Lite está vendendo bem e é a escolha de muitos que gostam da Samsung, mas não querem Exynos. Ele está por um preço bem mais em conta e é praticamente tão bom quanto o S20 FE, então ele não sai desse páreo tão ruim. Mas entre esses dois aí, qual você levaria? Acha que compensa gastar mais de R$1.000 para ter o mais novo? Ah, e não se esquece de conferir os links que nós deixamos aqui embaixo, porque eles têm os melhores preços desses aparelhos. Eu fico por aqui e até a próxima!